estúdio está florido. Nós estamos na nossa live especial do Dia das Mães e do Mês das Mães. E a live Banquete no Deserto hoje de uma forma tão diferenciada. Acho que vocês já estão percebendo como está diferente hoje tudo aqui. Muito diferente. E nós vamos já apresentar para vocês, porque o tema também está muito diferente, que é homeschool. Já ouviu falar? Nós vamos falar sobre isso. E o primeiro contato que eu tive com homeschool foi exatamente com missionários que tinham filhos que estavam viajando de um país a outro, e estavam tendo muita dificuldade de ter uma educação dentro daquele país, daquela localidade. Então, aderiram à metodologia homeschooling. E eu fiquei sem saber, e a minha querida amiga Patrícia, missionária Patrícia, esposa do Vinícius, e eles falaram comigo, me explicaram sobre homeschooling, me deu assim um impacto muito grande a respeito dessa educação, e é sobre ela que nós vamos falar essa noite. Eu espero edificar a sua vida e abençoar você nessa noite com esse debate, essa discussão, essa conversa que vamos ter aqui com uma família muito especial, que é a família Sodré. Eu, antes de apresentá-los especificamente, eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras, que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Eu sei que é um desafio muito grande para nós, em nossos dias, quebrar o paradigma da escola tradicional, e os tradicionais que têm uma visão que somente a ciência e uma educação coletiva é que funciona, não acredita mais numa educação também individual ou até construtiva, né, que a própria pessoa é que constrói a sua educação. Pode estar tendo aí alguns problemas com o homeschooling. Mas diante dos dois maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje na educação coletiva, que é a falta das escrituras dentro do ensino e também a ausência de segurança, que o terrorismo, né, chegou nas escolas e tem atingido muitas crianças, e nós temos visto aí a situação de insegurança quando as pessoas enviam seus filhos para a escola e eles não retornam. Então é lamentável toda essa situação. Então nós vamos falar sobre isso e apresentar quem vai estar falando conosco aqui, uma família que decidiu aderir à metodologia do homeschool, e para mim é um prazer estar com vocês aqui, a família Sodré. Já está aqui do meu ladinho, você já está vendo, né? E um monte de gente já está aqui também com a gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Compartilhe com seus amigos. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a escola doméstica. Está aqui do meu lado já a Ruth Sodré, né? Ruth. Está a Hannah, o João, a Dani, que é a mãe dessa galera, e o pai da galera, que é Armando Sodré. E sejam bem-vindos a esse projeto de Deus para as nossas noites de segunda, em especial hoje, na quarta-feira. Seja bem-vinda, família querida. Shalom, boa noite a todos. Que vocês possam aproveitar muito dessa live hoje, que seja bênção para todas as famílias que estão assistindo. Amém. Amém. Shalom. Um prazer estarmos aqui nessa live tão maravilhosa, tão interessante, e eu creio que o Senhor vai nos abençoar muito nessa noite. Amém. Dani, ela é a responsável por esse desafio na casa. Ela chamou o esposo e disse: vamos começar, e eu sei que é a vontade de Deus, e nós vamos falar sobre isso, a coragem de romper com a estrutura antiga e começar com a estrutura que é bem bíblica, que é a educação familiar. Então, antes de nós começarmos, eu estou aqui com um back sensacional hoje, vocês estão vendo, né? Antes de nós começarmos, nós vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com uma canção linda que nós gostamos de cantar aqui na nossa live. E Ruth, Hannah e João vão me ajudar hoje nesse back, enquanto Armando vai nos acompanhar
com instrumento. Vamos lá, gente. Bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, oh, oh, oh. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia nem o fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Oh, oh, oh. Cantarei da bondade de Deus. Vamos juntos agora? Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, aleluia, me seguirá, Senhor. Sobre a nossa cidade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Oh, oh. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia! 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 Deus abençoe, gente. Que live linda. Eu estou olhando aqui pelo nosso monitor aqui, né, da sala. Meu Deus, que coisa linda. E muito obrigada, irmãos, por vocês estarem nos acompanhando nessa noite. Deus abençoe
poderosamente. Obrigada. Eita glória! Lindo mesmo, gente. Eu também estou emocionada porque a pessoa que eu tinha convidado para estar conosco hoje falhou e de repente convidei eles rapidamente e eles se prontificaram. Eu agradeço de coração vocês estarem aqui. Vamos começar. Homeschool, esse é o tema dessa noite. O que é homeschool? O que significa homeschool, Dani? Homeschool é um termo em inglês que significa educação no lar, escola, como se fosse escola em casa, escola no lar. É quando os pais, como nós resolvemos fazer, decidem tomar para si a educação dos filhos, totalmente, sem que eles precisem ir para a escola. Só que vai muito além disso. É uma educação personalizada que não visa apenas um ensino intelectual, mas o foco principal da educação domiciliar é o desenvolvimento de um bom caráter, de virtudes, de características que essa criança vai desenvolver para se tornar um adulto melhor. E a educação domiciliar não é algo recente, não é apenas uma modinha, pastora. Sim. Como muitos pensam, é uma modinha de famílias ricas que resolveram educar os filhos em casa. Uhum. Não, na verdade, a escola é uma ideia recente. A escola ela veio após a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial veio, as crianças precisaram ficar distantes dos pais, porque agora os pais precisavam trabalhar, tanto o pai como a mãe precisou sair para trabalhar, então essas crianças precisavam de um lugar para ficar. Terceirizaram a educação. Isso, terceirizaram a educação. Então, na verdade, de novo, o que temos aqui é a escola, é esse sistema escolar, e não é a educação domiciliar. Antigamente, as crianças eram educadas no seio familiar. Elas aprendiam a profissão dos pais, por exemplo. Cresciam ali naquele meio e geralmente, aquela criança ela ia continuar o trabalho, o legado dos pais, ou de algum parente próximo, ou de um amigo da família. Claro, algumas famílias que tinham uma melhor condição financeira contratavam tutores para ensinar essa parte mais intelectual, de poesia, de literatura, só que nada muito complexo. Esse tutor vinha na casa e ensinava. Inclusive, lembrando da história de Lutero, ele foi mentor de uma das grandes famílias da região de Eisleben. Não, aquela cidade, Eisenach. Ele morou um tempo em Eisenach só para dar aula, para se sustentar, porque a família dele era muito pobre e ele teve que ser professor domiciliar, né, de uma família rica para exatamente se sustentar na escola. E ele sempre muito inteligente, e depois ele pensou numa possibilidade de uma escola coletiva para ensinar as escrituras, né? Então a tendência ao ensino das escrituras como um todo começou assim, mas hoje parece que é o contrário, né? E pode-se ensinar tudo menos as escrituras. Isso. Né? E nós, como cristãos, na educação domiciliar, temos essa oportunidade de fazer exatamente isso, de praticar a palavra de Deus, porque parece que às vezes a gente lê, recita esses versículos dentro das nossas igrejas e não acredita de fato. A palavra de Deus, ela própria diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que a gente realmente tem acreditado nisso? Um dos pastores que mais tem falado em educação domiciliar, o pastor Rodrigo Musselin, ele fala, pai, se você tiver só a palavra de Deus para ensinar para o seu filho, ensine. Uau. Você não vai estar perdendo nada. Uau. E é verdade, Gente. porque ou a gente acredita. Eu vou ler que um é texto, verdade. Dani. Eu vou ler um texto bíblico, porque antes da gente... Hoje à tarde, eu fui orar para falar sobre esse assunto na live, e o Espírito Santo me trouxe a lembrança desse texto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quero ler esses dois textos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo disse a Timóteo, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento,
a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Observe bem esse texto que Paulo fala, e depois o capítulo 3, o versículo 14. Tu, porém, continuando a falar a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Irmãos, o que é isso? Para a repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para mim, essa é a resposta da homeschooling. Só que eu fiquei chocada quando o Espírito Santo me lembrou. Desde aqui já era homeschooling. Sim. Né? Então, a resposta deu, se for para ensinar só as sagradas letras, você já vai fazer tudo pelo seu filho. Né? E parece que esse diálogo está assustando os cristãos. Né? E, Dani, me fala um pouco sobre como vocês descobriram esse material, como vocês descobriram o projeto, a metodologia em si. Sim, pastora. Na verdade, eu não lembro do dia específico. Eu lembro que quando eu estava grávida ainda de Ruth, nossa primeira filha, pesquisando sobre criação de filhos, pesquisando sobre parto, sobre nascimento, todo esse mundo, eu me deparei com algumas famílias que faziam isso, famílias que não eram cristãs. E eu olhei aquilo ali e fiquei, uau, meu Deus, isso aqui me chamou a atenção. Como assim? E aí fui pesquisando, seguindo página na época no Facebook. Aí, com o tempo, Ruth nasceu, eu dei uma parada, depois voltava, olhava de novo. E aí foi nascendo Hannah, João, foram para a escola, colocamos eles na escola e mudaram de escola várias vezes, porque não estou aqui para incriminar os professores, incriminar as escolas, mas sempre algo nos desagradava, né? Sempre algo deixava a desejar e me deixava preocupada, não me deixava confortável de mandar meus filhos para a escola, né? De mandar para um lugar que eu ficasse me sentindo totalmente segura de mandar eles para lá. Então, eu comecei a pensar sobre isso, só que todas as vezes desistia, né? Que era o maior desafio era exatamente essa coragem para começar. Porque é uma mudança completa da vida, né, Dani? E, de verdade, um dos maiores medos era o julgamento. Né? Os julgamentos de que a gente estava fazendo algo muito ruim para os nossos filhos. Então, assim, eu já tinha sido convencida que era o melhor, e aí vinha esse medo. Fazer, como é que vão encarar isso, os parentes, os amigos vão chamar a gente de doido, será que a gente vai dar conta? Mas aí o Senhor foi nos fortalecendo e esse ano a gente resolveu, não, agora a gente vai fazer. E assim, o ano passado, pastor, a gente teve muitos sinais de Deus. A Hannah gosta muito de estudar e a gente estava enfrentando uma dificuldade dela não querer ir para a escola. E a gente foi investigar, e assim, problemas às vezes de coleguinhas que traziam, que estava traumatizando ela, que traziam de casa e que os pais não resolviam e trazia para dentro da sala de aula e acabava que era impossível da professora controlar isso. Sim. Então isso me chamou muita atenção porque ela é uma menina que gosta de estudar e não queria ir para a escola. Eu fiquei, algo de errado está acontecendo, né? Então, muitas vezes, a escola não tem como suprir, porque você coloca várias crianças da mesma idade dentro de uma sala de aula, enfileirada, com famílias diferentes, com personalidades diferentes. Porque uma criança que desenvolve bem a escrita, por exemplo, já não vai desenvolver bem os cálculos matemáticos. Sim. Né? Eu tenho esse exemplo lá em casa. As meninas têm uma caligrafia boa. João já tem uma dificuldade com caligrafia, mas
pega essa parte de cálculo rapidamente. Sim. Gosta de história, já se desenvolve em outras partes. Gosta muito de história. E essa é a parte boa do homeschooling, porque a gente vai potencializar nos nossos filhos aquilo que eles têm de melhor e que Deus colocou neles. Uau. E um professor com várias crianças na sala, 40 crianças, 50 Isso. crianças. como que ele vai conseguir nem que ele seja o melhor professor? Que existem muitos bons professores, mas ele não vai conseguir dar essa educação personalizada para os nossos filhos, né? Tanto naquilo que eles são bons, como naquilo que eles precisam melhorar, né? Tipo, Dani, a gente, se você concorda que seu filho deve ir à escola coletiva, sem problema, Sim. mas nós também concordamos e compreendemos que essa escola personalizada, essa escola domiciliar, ela é fundamental, ela é importante, ela é uma grande alternativa, não é isso? Sim, Isso é maravilhoso. Qual foi o maior desafio para vocês? Não sei se tu já respondeu, mas qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram para... Eu me lembro quando tu me procurou, né, como pastora de vocês. Pastora, tu veio assim segurando as mãos assim. A gente está pensando seriamente em aderir à escola domiciliar, o homeschooling. E uau! Falei, meu Deus, tu tem certeza, tu tem coragem, né? Porque na verdade eu sempre achei que a educação ela estava indo à falência a cada dia. E a gente percebe o quanto isso tá ficando muito complicado, né? E quando tu me mostrou que essa verdade estava chegando muito perto de mim, eu pensei exatamente isso. Qual é o maior desafio que vocês iriam enfrentar tendo essa quebra de paradigmas e começando em casa? Com certeza foram as pessoas, os parentes, os avós, os amigos, a própria escola, como que a gente ia falar isso para a escola, como que as pessoas iam ver isso, porque eu já tinha certeza, a gente já tinha certeza do que a gente queria fazer. Né? Isso aí, eu já tinha certeza que a gente ia dar conta e que o Senhor ia nos abençoar. O Senhor já tinha me convencido disso. Mas o maior desafio mesmo para começar foi esse, os julgamentos. Deu muito medo desses julgamentos, confesso que sim, mas já passou. Já passou. Que bênção, glória a Deus. Como os alunos de vocês têm respondido a essa metodologia? Muito bem, muito bem, né? tem sido maravilhoso. Não me arrependo, foi começar para não arrepender nunca mais. Né? Todos os dias, desde o primeiro dia de aula que a gente teve, a gente tem evoluído a cada dia mais, buscado mais materiais, mas eu vejo assim o quanto eles têm se desenvolvido, o quanto eles estão aprendendo para conviver entre eles mesmos. Uau. Né? As meninas já aprenderam a admirar o João. Olha como o João é bom nisso. Aí já a Ruth e o João já falam, olha como a Hannah que é boa no desenho. Aí a Ruth já é nessa parte mais prática. Se é para organizar alguma coisa, ela já está ali à frente. Então, eles acabam se conhecendo, acabam ajudando um ao outro. Quando um é bom numa atividade que termina, já vai ajudar o outro. E eles têm sido gratos. De vez quando eu pergunto, estão gostando? Sim. Querem voltar para a escola? Não. Isso é muito importante, né? E, Dani, é uma pergunta que estava lá mais adiante, mas eu já quero perguntar porque como vocês conseguem adequar crianças de etapas diferentes na educação? Sim. Hoje nós estudamos todos os dias matemática. Claro que o material das meninas é diferente do João, delas é basicamente a mesma coisa, porque a diferença de idade delas é de 1 ano, eu resolvi trabalhar basicamente com o mesmo material na matemática. Do João é uma atividade diferente, então, enquanto todos estão fazendo atividade de matemática, acaba um se metendo na atividade do outro e aprendendo o assunto do outro. Esse João doido para aprender fração, porque achou interessante as meninas estudar fração. No português também são assuntos diferenciados, eu coloco atividades para eles diferenciadas, tento não colocar atividades muito maçantes que vão ser cansativas. O ideal é que seja no máximo meia hora de aula, para o João 20 minutos, meia hora, para elas um pouco mais de cada disciplina. Ciência a gente estuda
todo mundo junto, porque a gente está trabalhando com material que fala da criação, e a partir da criação a gente desenvolve o material de ciência. Olha só, gente. Então, assim, na hora das atividades, o que eu exijo delas, eu já não exijo tanto dele, porque ele só tem 6 anos. Certo. Ele tem dificuldade de escrever muita coisa, ele fala muito bem. Peço para ele falar, eu sei que ele entendeu, então às vezes eu vejo que ele está meio cansado de escrever, eu tento não exigir tanto dele. Então, a diferença é na hora das atividades. Agora, uma colocação, gente. Você deve estar pensando o seguinte: mas essa aí não tem o que fazer. Por isso que está sendo a professora da... E o pai também, né? Armando está mais calado hoje, porque Dani está respondendo mais as perguntas, mas ele também é professor dos filhos, né? Quantas vezes tu dá aula para eles durante a semana? Geralmente umas 2 vezes. 2 vezes por semana. Que é quando ela está trabalhando no plantão. Então, só deixando claro, os 2 trabalham fora, certo? São profissionais formados na sua área, e nos tempos, no tempo do seu intervalo, Dani dá aula para as crianças, e quando ela não tem esse intervalo, Armando dá aula para as crianças. Então, é bom lembrar isso aí, porque de repente vem muitas colocações na cabeça, tipo, é porque não tem o que fazer, é porque vive só para a família. Quem dera, né? Sim. Existem muitas mães hoje que estão deixando seus trabalhos, receberam de Deus essa incumbência de ficar só em casa, né? Eu tenho esse privilégio de Armando sair um pouco mais tarde, então o dia que eu não estou em casa ele dá um pouco de aula para os meninos. Sim. Mas algumas mães não, e aí elas saem do trabalho, outras trabalham só meio período e no outro período dão aula para as crianças, e cada um vai desenvolvendo sua rotina. Sim. É por isso que o homeschool ele não é algo fechado, né? Cada família tem sua rotina, cada família vai prestar educação para os seus filhos de acordo com sua rotina, de acordo com o seu ritmo de trabalho, de igreja. Aqui, quando está muito pegado nas atividades da igreja, a gente diz hoje não vai ter aula, e aí a gente, quando for no outro dia, a gente tem aula dobrada, e assim a gente vai fazendo. Uau! Nossa, Meu Deus, que interessante, gente. Dani ou Armando, não sei, os 2 podem responder. Economicamente, valeu a pena essa retirada da escola? Sim, com certeza, porque eles estudavam em escola particular. Não era a escola mais cara, né, da cidade, mas era um custo... Pensa em 3, né? De 3 aí, um custo que não era pequeno. E aí o que a gente investiu, na verdade, em material, né, compensou demais, em primeiro lugar, pela qualidade, né, dos materiais. Material muito interessante. A gente via assim, a gente comprava um material que era caro, né, todo início de ano. Sim. Todo mundo que é pai sabe que início de ano você gasta um valor altíssimo, e quando o material chegava, você via que não era aquilo tudo que você esperava, né? Por exemplo, no último ano que eles estudaram na escola, a escola investiu em um sistema, eles dizem que é bilíngue, mas não é, né? Um sistema que aumenta o nível do inglês. Sim. Né? Do valor que a gente pagou, eles utilizaram o mínimo, assim, né? Então a gente via que era um investimento material, vamos dizer assim, que a gente não tinha tanto retorno. Né? Uma das questões que ela falou aqui, que era algo que sempre incomodou na escola, era você tem a criança que você percebe que ela está se desenvolvendo, né, num certo nível com o material, e outras nem tanto, né, tem um aprendizado mais lento, né, que é normal, né, nenhum problema quanto a isso. A questão é que quem pode se desenvolver mais rápido, né, tem que ficar esperando a outra criança, né? Então esse desnivelamento, né, sempre foi algo que incomodou a gente. E aí, com esses materiais, a gente percebe que, além da qualidade ser melhor, Sim. Né, eu vejo, porque além de envolver o assunto que a gente comenta aqui, que é a questão bíblica, né,
a forma de abordar as matérias é muito diferente. Muito né? diferente. Permite a criança abrir muito mais o conhecimento. Né? Eu vejo assim pelas respostas que eles dão nas atividades, né? Como isso estimula de uma forma assim, muito mais positiva. Né? Então, em relação, eu compartilhei recentemente com um colega, né, a respeito disso, que ele também estava pensando. Né? Aí eu falei, rapaz, se tu investir o valor que você paga na escola com o teu material em homeschooling, tu vai ter algo de muito mais qualidade. Porque ele estava me questionando justamente isso. O material que a escola usa, ele vê que é muito fraco, ou vem conteúdos que a gente não gostaria de tratar, ilícitos, né? que por causa dos parâmetros curriculares nacionais tem que estar no material didático. Né? Então, muitas vezes vem coisa que a gente não gosta em algo que a gente está pagando muito caro. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue selecionar melhor os materiais e, com certeza, o que você investe, dependendo da escola onde seu filho estiver, né, talvez você vai gastar até menos com algo de uma qualidade muito superior. Uau. Com certeza. Assim, pastora, trazendo para a parte mais prática, o material que a gente investiu, eu digo com toda certeza que não deu nem a matrícula dos meninos, por exemplo. Uau. Quanto mais a mensalidade todo mês e o material que a gente passa o ano todo pagando as parcelas dos materiais. Exatamente. Então, assim, só de material eu acredito que foi menos que o que a gente pagaria só na matrícula. Só na matrícula. Isso material basicamente para o ano inteiro. Né? Ainda tem algumas apostilas para comprar. E aí existe muito material grátis também. Né? O homeschooling, ele pode alcançar, se você quiser comprar material, tudo bem. Se você quiser trabalhar com baixar livros da internet. Isso, tu me falou que tem até de graça. Sim, material de graça. Você pode baixar livros, muitos livros bons. Ou seja, é acessibilidade mesmo. Sim, sim. É justamente o que a senhora estava falando. Né? Isso aí é algo que surgiu para quem tem dinheiro, para quem é rico. Sim. E hoje, na verdade, pela acessibilidade aos materiais, qualquer pessoa que se dispor a pesquisar, se interessar e decidir fazer, mesmo com poucos recursos, né, vai conseguir fazer um homeschooling de qualidade. Basta realmente fazer como a Bíblia diz. Né? Você deve fazer com zelo e com perseverança. Exatamente. Né? É interessante porque o versículo chave, né, central, vamos dizer assim, para o povo de Israel, que é Deuteronômio 6, né? Ouve Israel, Senhor é teu Deus. Sim. Aí logo depois ele vem com esse versículo que você deve ensinar teu filho, né, com zelo e com insistência, com perseverança. Então, se a gente tiver essas duas atitudes, né, de zelar e perseverar, né, pela nossa família, pela educação dos nossos filhos, a gente vai sim colher os frutos disso. A maior crítica que homeschooling recebe é a questão da socialização com os coleguinhas. Sim. Né? E a gente sabe, algumas pessoas até falaram comigo já, né? Eu fico pensando às vezes, quando a gente trata com pessoas que estão com 30, 40, 50, 60 anos, que chegam na cor interior dizendo que o maior trauma delas era na escola. E aí você diz assim, até que ponto a escola foi tão eficiente assim para as pessoas se preocuparem tanto com essa questão de... E a socialização da criança, como fica? Né? Como se a criança vivesse isolada dentro de uma sala individual. Mas para vocês que estão na prática da educação domiciliar, né, Ruth? Ruth aqui, gente, não estou nem acreditando que o Ruth está aqui na minha live hoje, e me olhando assim, né? Mas para vocês que estão na prática com as crianças, então, o que vocês percebem que mudou na socialização delas, ou o que vocês têm para falar sobre essa crítica que homeschooling recebe? Então, foi criado um conceito de que a gente só se socializa dentro da escola. Uma criança só vai ser socializada dentro de uma escola. Não é verdade. A primeira socialização da criança é exatamente dentro de casa, com os pais, ou com os avós, com os irmãos. Né? Hoje, os meninos têm muito mais oportunidade de brincarem juntos,
Porque antes o que era? Passava a manhã toda, cada um dentro de uma sala de aula diferente, chegava em casa, cada um ia fazer sua atividade e brincar um pouco. Agora eles têm muito mais tempo juntos, entre os irmãos. Eles têm os amiguinhos. Isso é muito importante, gente. Eles têm os amiguinhos da igreja que estão. Achei muito interessante a tua colocação. Tipo, mas é só na escola que as crianças socializam? Sim. E a igreja serve para quê, gente? Porque aqui, quantos amigos eles têm na igreja? Sim, crianças de diversas classes sociais, né? Porque se fala tanto da igualdade e de você trabalhar com o diferente, e, na verdade, dentro da sala de aula está todo mundo igualzinho. Né? Quem estuda em escola particular tem o mesmo nível financeiro, quem estuda em escola pública também, e no homeschooling não, você pode socializar na pracinha, com os vizinhos. Se você tem condição, por exemplo, e tirando da escola, para quem tem filho na escola particular, que antes não poderia colocar numa natação, no inglês, no futebol, demais. Já vai ter dinheiro para fazer isso. Interessante demais, né? Isso. Então vai ter socialização ali, vai ter socialização com os avós, vai ter socialização com os pastores. Inclusive, aqueles já adotaram uma tutora na história, a pastora deles. E eu estou frita, eu tenho que estudar mesmo, porque recentemente, acho que foi a primeira pergunta que me impactou, foi quando o João chegou para mim e disse: a senhora sabe exatamente no Crescente Fértil, onde eu quase desmaiei, gente, porque não se tem costume de ouvir uma criança de 6 anos falar do Crescente Fértil, até os cristãos, né? Mas como eu disse: onde tu ouviu falar em Crescente Fértil, rapaz? E ele falou: não, no meu livro, eu estudei sobre isso e tal. E logo depois ele veio falar para mim sobre os acadianos e sumérios. Falei: não, já chega, tá bom. Né, vamos ter que dar uma parada aqui, senão eu vou perder esse lugar aqui de historiadora. Né, mas realmente muito interessante o crescimento deles. Foi muito pouco tempo para eu já perceber o desenvolvimento intelectual. Meu Deus do céu, eu estou impressionada. Né? E eu não sabia que era por causa... Depois que eu me toquei, meu Deus, é o homeschooling. Aí eu perguntei: como é que ele está sabendo sobre os sumérios? Porque a escola tradicional, ela não dá um conteúdo linear. Não dá. Que era a pergunta que... Eu sou do interior do Maranhão e eu ficava me perguntando, por exemplo, quando a professora chegou com o Tratado de Tordesilhas na nossa frente, tipo, encara isso aqui é o Tratado de Tordesilhas. E eu disse: uau, mas como assim? De 1492... O tratado é antes do descobrimento? Então, o descobrimento... Então, já se sabia que havia o Brasil? A professora: cala a boca, Gláucia. Como cala a boca? Eu tinha essa idade aqui. Professora, como se faz um tratado de Tordesilhas antes do descobrimento do Brasil? Ela: cala a boca, Gláucia. E nunca me deu resposta. Essa resposta eu tive depois das críticas históricas que eu comecei a ter. Gente, tem tanta gente aqui, olha só... É do MEC, esta escola homeschool. Nós vamos já responder para você, porque essa pergunta está aqui. Eu vou já responder. Ok? E o diploma final? Essa pergunta também está aqui. Nós vamos já responder para vocês. Tá? Mas obrigada, gente, pela companhia, pelo que vocês estão escrevendo. Muito obrigada mesmo. É sinal de que vocês estão entendendo que nós estamos conversando. Isso para nós é muito importante. Muito obrigada pela companhia de vocês e pela interação, tá bom? Vamos já responder essas perguntas, sim. Tá? E exatamente isso que nós estávamos falando, que eu percebia, Armando e Dani e as crianças, eu percebia que havia muita quebra no ensino. E perguntas que eu fazia, eu não tive na escola. Eu tive estudando sozinha. Essa foi a verdade. Que essa é uma questão, pastora. Eles têm coragem de me perguntar tudo, porque eu sou mãe. Será que na escola eles teriam essa mesma coragem? Sim, muito interessante. De, na frente isso. de vários coleguinhas fazer pergunta? Então, a gente diz que o ensino domiciliar é um estilo de vida e, com base em Deuteronômio 6, né, ensina ao acordar, ao levantar, no caminho, sentado em casa. E é isso, realmente é isso. Porque a gente tem o nosso momento de aula, que é 2, no máximo 3 horas por dia, mas o dia todo eles me fazem pergunta, o dia todo eles olham isso e lembram da aula e comentam comigo. Então,
no caminho para a igreja, por Sim, onde a gente sim. for, a gente tem oportunidade. E essa questão da socialização supervisionada, que eu tenho o privilégio de fazer. Uau, com os filhos, gente, que privilégio. Sim, porque eu vejo com quem que eles estão se socializando. Eu estou ali. Claro que a gente não tem como ficar integralmente, Exato. mas pelo menos está debaixo ali dos nossos olhos. Exato. Na escola, a Impossível. gente não vê. Aí, muitas vezes, quem aqui, a maioria, teve o primeiro contato com pornografia, com, às vezes, oferecer drogas na escola, principalmente escolas públicas. Então, Gente, nós temos uma escola, uma escolinha aqui na igreja, uma escola que é uma escola social, e essa escola comunitária, o valor mensal dela é R$10. Na verdade, eu acho que é só a matrícula, gente, que é R$10. Aí, mas o que mais... Nós chegamos a uma conclusão agora, com todas as professoras, eu quero inclusive mandar um abraço para a Michele, Natália, me lembra aí, Dani? Dani, que é uma das professoras de hebraico da nossa escola. Josi, tá? Josi, que é a novata, né, Josi? Mary. Mary, que é outra auxiliar. Josélia. Josélia, Francinete, que entrou ontem como nossa professora. Então, a turma é grande de professoras que estão se dedicando a ensinar a nossa comunidade. Nós estamos aqui numa comunidade bem carente, que tem muitas necessidades. O Senhor teve a graça e a misericórdia de nos escolher para estarmos estabelecidos aqui numa comunidade que tem muitas necessidades, e nós nos sentimos muito úteis aqui, e decidimos colocar então essa escola já há uns 6 anos atrás, estamos caminhando com ela. E nós chegamos a uma conclusão agora muito interessante, que foi crianças que nós pegamos, são todas as tardes. Então, crianças nós pegamos do 9º ano, 8º ano, o 7º ano, e etc. Nenhuma sabe ler. Nenhuma sabe ler. E nenhuma conhece números. Não sabe somar, não sabe multiplicar, não sabe. Então, chegamos a uma conclusão, convidamos os pais para uma reunião e falamos com os pais. Não vamos mais fazer as atividades da escola, porque as professoras eram que estavam tendo que fazer as atividades da escola. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos alfabetizar as crianças. Então, esse é um momento que estamos atravessando agora, a alfabetizar crianças que já estão no 9º ano na escola tradicional. Então, nós percebemos que uma escola pública com 50 alunos, a professora realmente, ela, por mais que ela seja, como você falou, dedicada, entregue, ela não vai ter condições de controlar essa situação ao ponto de que todos aprendam ali. Então, nós estamos com nossa turminha tem 20 alunos apenas, mas que as professoras já pedem muita ajuda, com 2 professoras que estão ali dando aula para aquelas crianças, uma professora como mentora e uma auxiliar. Então, não é fácil de jeito nenhum, e a gente está percebendo que a bola de neve está sendo levada mais para adiante e ninguém sabe para onde, né? Então, a pergunta que foi feita aqui, que nós vamos colocar, é do MEC, essa escola homeschool? Então, vamos responder logo essa pergunta aqui. Como está a legalização desse método no Brasil, Dani? Nós temos total apoio constitucional, Olha nós só, temos base gente. constitucional, inclusive em 2018 o STF ele disse que há base constitucional e que é necessária apenas uma legislação específica. Nós ainda não temos uma legislação específica nacional. Em poucos estados, o Distrito Federal, Santa Catarina, eu acho que Paraná, já tem uma legislação própria. Sim, interessante. Então aqui no Maranhão é proibido? Não, não é proibido. Não é proibido, apenas não tem uma legislação. E eu provo através do artigo 226 da Constituição, que eu vou ler aqui para vocês. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educativos e científicos para exercícios desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então,
aqui está sendo bem claro que o planejamento familiar não é só sobre, aqui não está falando sobre a quantidade de filhos que vai ter, mas é o planejamento mesmo da educação. Sim. É a autoridade dos pais. Os pais têm autonomia para fazer isso e o Estado vai só contribuir com isso. Ele vai ajudar, vai dar recursos para que os pais possam fazer isso. Então, é proibido essa obrigação de tem que colocar na escola e é proibido o ensino domiciliar. Só que no ECA, o ECA diz, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança é obrigada a ser matriculada numa escola regular. Mas o ECA não é maior que a Constituição. Então, teve um caso aí de uns pais que na época, em 2018, pediram essa liberação e no estado deles, eles não quiseram liberar e eles recorreram e, na época, o STF liberou, falou que não é inconstitucional, apenas precisa de uma legislação própria que ainda não temos no Brasil. Em países muito desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, eles já têm. E já são bem desenvolvidos nessa parte do homeschooling. Então, sobre isso, já é sem liberado. problemas. Sem problemas. Não. Claro que uma vez ou outra a gente sabe de histórias de famílias educadoras que são visitadas pelo Conselho Tutelar, às vezes são denunciados, às vezes até pelos próprios parentes, mas quando o Conselho Tutelar vai lá, não tem como ele alegar que ali está acontecendo um abandono, que a gente chama de abandono intelectual. Não tem como, porque os pais têm todo o material, né? Provam ali com o material. Está vendo ali que a criança está se desenvolvendo. Tem um intelectualmente, uau. Gente, eu estou impressionada. A maioria das crianças se desenvolve muito bem, né? Sim, sinceramente, muito bem, muito bem. Estou aqui por esses 3 aqui já me impactou. A outra pergunta que alguém fez, esse tema é perfeito. Obrigada, gente. Realmente foi assim de Deus demais. Eu fui orar um pouquinho, o Senhor me deu essa resposta. Olha, interessante esse tema, muito bom. Ok. A outra pergunta que foi feita e o diploma no final, como fica, Dani? Eu tive essa pergunta, né? Sim. E alguém também, curiosamente, está fazendo. Sem problemas, hoje no Brasil existe o Enseja. Ele foi criado para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de ir para a escola, mas que tem como provar que podem conseguir um emprego, que podem ir para a faculdade. Olha só, gente. Então, é um exame que se faz, por exemplo, para conseguir a certidão histórico do ensino fundamental, o adolescente faz com 15 anos. Olha só. E aí, passando nessa prova, eles vão conseguir esse certificado do ensino fundamental. E com 18 anos, o certificado do ensino médio. Então, sem problema nenhum, a maioria dos jovens que fazem homeschooling passam na boa nessa prova. É uma prova que eu já ouvi falar que é um pouco cansativa, como um vestibular, mas que eles conseguem muito bem. Inclusive, recentemente, já tem a história de uma menina que ela nunca foi para a escola. A mãe professora viu as deficiências da escola e resolveu ensinar a filha em casa. E ela nunca foi para a escola. E antes de completar 18 anos, ela passou para a odontologia, mas não pôde entrar ainda na faculdade porque ainda não podia fazer a prova. Né? A prova do Enseja com 18 anos para conseguir o certificado do ensino médio. Mas aí agora, depois que completou 18 anos, passou para a medicina, já está fazendo medicina. Uau! Gente, que fantástico. Olha, eu acho que eu escolhi o casal certo para falar sobre todo esse assunto. Olha, então, assim, chocante, Dani. Só é muito importante, a gente fala dessa parte intelectual, porque eu vejo, pastora, que é a parte que às vezes as pessoas mais perguntam, mas tem medo. Mas o maior benefício do homeschooling para a gente tem sido ensinar a palavra de Deus, tem sido essa convivência. O ensino de música, a gente nunca tinha tempo, Armando nunca tinha tempo de ensinar os meninos, agora está sendo possível. Professor de música, mas não para os meninos, agora nunca tinha tempo. Tinha tempo. Quando dava para ele, não dava para os meninos, e agora essas coisas foram se organizando. Então, esse é o maior... a rotina, eles já conseguem ajudar em casa, já tem uma responsabilidade maior de acordar às 7 horas, fazer o devocional e ajudar um pouquinho em casa. Responde aí, João, o que tu está achando da tua escola domiciliar? Ela está sendo boa. Está sendo boa? O que tu mais tem gostado, João? Aula de ciências e história. História. Será por que João gosta da aula de história? Fala um pouquinho sobre a história para mim. Deixa eu ver se tu sabe mesmo aí, está aprendendo alguma coisa. O que mais te chamou a atenção esses dias pegando aula em casa?
muito bom a aula de história que ela tá assim nos aprendizados tá muito bem. O que tu tem aprendido? Fala aí para mim assim, pastor, eu tenho aprendido isso e isso. Que Ajuda aí, Hannah. Ajuda aí, que a Hannah já está se coçando para falar. que as pessoas que moravam na Mesopotâmia, que é um lugar que fica entre o rio Tigre E o Eufrates? e Muito bem, gente. achavam a Índia um lugar estranho. Só que aí eles lá eles chamavam de Ocidente porque eles precisam Oriente. Muito bem. porque eles precisavam navegar para o leste para chegar até lá. Gente, pelo amor de Deus, hoje nós estamos escrevendo um livro aqui de história, né, para a Casa de Cultura, exatamente essa questão aqui do Oriente olhando para o leste, né? Seguindo o leste você não vai errar e chegar no Ocidente. E ela está exatamente falando sobre esse ponto muito importante. E é isso aí, sinceramente, a gente não vai ouvir isso numa escola. É lamentável, sobre as primeiras civilizações da humanidade, que é a Mesopotâmia, os sumérios, acadianos, que eles falaram, porque o João está com vergonha, eu acho que está com vergonha, né, João? Mas quando ele sair daqui, vai me contar tanta história. E recentemente ele me mandou uma imagem que ele desenhou dos sambaquis, né? Para quem não sabe o que é sambaqui, dá uma pesquisada com o João, que ele sabe de tudo sobre sambaquis. Mas eu estou assim, impactada com o conhecimento, impactada com as perguntas que eles me fazem de história, né? E maravilhada com o que Deus está fazendo através dos cristãos de novo e fazendo a sociedade voltar a uma educação mais elevada. Eu estou maravilhada com isso. A outra pergunta, Dani, para a gente, sei que está esticando um pouco, pensei que ia ser rápido, mas não está sendo, mas está interessante, né? Como vocês fazem as avaliações? Nós já fizemos uma avaliação, pego o conteúdo que eu trabalhei com eles por bimestre, estou fazendo bimestral. Então, nós já fizemos uma avaliação bem tranquila. Foi fácil deles responderem, foi bem tranquilo. Em cima do material? É como se fosse uma provinha mesmo. Não é obrigado a fazer, mas eu faço para avaliar o que eles precisam melhorar, o que eles conseguiram absorver bem, o que eu preciso reforçar, em cima do material trabalhado mesmo. Sim. Faço uma provinha, elaboro. Inclusive, eu vi as provas, gente. Muito interessante as provas e as respostas deles. Então, eu estou acompanhando como pastora, como professora também. E sei o quanto é importante a gente perceber o crescimento das crianças que a gente viu nascer e faz parte, daqui uns dias estão sendo pastores e tudo isso fez parte, né, Dani? Tudo isso fez parte do desenvolvimento intelectual, né? Com certeza. Isso é maravilhoso. É interessante, pastora, falando de avaliação, que a Hannah, quando fez a primeira avaliação no homeschooling, isso. Ela disse assim, Dani chegou, me falou qual foi a nota de cada um. Sim. Aí ela tirou, não me lembro se foi 8, se foi 9. Aí ela disse, que bom que eu tirei 9, porque a avaliação exigiu mais de mim, porque se fosse na escola era tão fácil que eu só tirava 10. Ela falou. Então, isso acontece por quê? Porque é algo formatado. Exato. Né? Como a senhora mencionou, tem crianças que estão 7º ou 8º ano que não sabem ler, porque hoje basicamente é proibido reprovar. Né? Então, o que interessa é passar o aluno de série. O aprendizado real não é importante. O importante é o número, é a estatística. Então, o homeschooling, ele é esse chamado para a realidade, né? De você trazer um conteúdo e realmente a criança desenvolver aquela competência, né? Aprender, fixar aquele assunto e não você exigir menos do que ela pode, né? Do que ela pode aprender. Uau. E as crianças, elas nos surpreendem assim com aprendizado, né? Uau. Por exemplo, falando de música, né? Eu ensinei
estava ensinando uma melodia para eles, né, no teclado, cada um aprendendo ali, né, uns tocando assim um pouco mais rápido, outros tocando mais lento. Aí de repente João liga a bateria do teclado, né, para tocar. No começo ele não gostava da bateria, ele tocando junto com a bateria, porque ele achava que a bateria atrapalhava ele. Ele disse, não, é o contrário, tem que tocar junto com ela para tocar certo. Aí ele colocou a bateria e simplesmente começou a tocar a melodia no groove da bateria, um negócio que eu não ensinei. Né? Ele foi acompanhando. Então, assim, quando a gente formata, né, avaliação, método de ensinar, né, e nivela todo mundo, a gente acaba suprimindo da criança algo que ela poderia desenvolver a mais. Isso também era algo que sempre me incomodava na estrutura escolar, né? Se a criança pode se desenvolver mais, por que ela precisa ficar parada esperando, né? Então o homeschooling proporciona isso também, a criança desenvolver o potencial dela individual. E da mesma forma, pastora, trazendo aqui um exemplo, e se a criança não está acompanhando, no homeschooling ela tem a oportunidade da gente retroceder um pouquinho. Ok. Deixa eu usar um pouquinho aqui o exemplo da Ruth. A atividade de português é rapidinho as outras atividades, mas ela pegou um trauma. Eu acredito que na escola, quando ela estava no primeiro ano que ia para o segundo ano, alguém sussurrou no ouvido dela que matemática do segundo ano ia ser muito difícil. Essa menina chorou que não queria ir para o segundo ano por causa da matemática. E travou com a matemática. Travou. E aí, quando a gente veio para o ensino em casa, eu estou pegando a mesma apostila e usando com as duas. Porque eu não posso colocar conteúdo de uma apostila lá na frente que ela não vai acompanhar. Sim, interessante demais. E aí, quando ela conseguir acompanhar essa, eu pulo para outra. Amém. Vai vencer isso, né? E vai vencer, porque em muitas outras coisas, né? Em muitas outras coisas ela é boa. Já João precisa já treinar mais a caligrafia e assim vai. Cada um tem. Consegue modelar, né? Nem todo mundo é bom em tudo. E a gente, como pai, tem essa oportunidade de conhecer os nossos filhos. Fantástico. Né? Eu acho que vocês estão vendo, né, gente, como é importante tudo isso. Não, bem aqui eu posso avançar com esse, não, bem aqui eu preciso voltar um pouquinho. Retroceder um pouquinho, deixar descansar. Para poder continuar depois. Dani, tu fez algum curso para começar? Fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar, gente. Gente, vocês podem fazer perguntas, de repente, esse assunto é maravilhoso, que benção, obrigada, gente. Realmente eu também estou aprendendo muito. Sim, fiz 2 cursos. Quando eu decidi, já tinha assistido. Mas, gente, tem vários vídeos na internet de famílias educadoras, de material e de tudo. O curso foi mais uma decisão minha, eu tinha como fazer. Não foi, um dos cursos não foi tão caro e foi o curso que me incentivou demais. Fiz com um pastor, né, que ele dá te orienta direitinho de como começar. E outro de uma mãe educadora, que vai agora para o 6º filho. Uau. E não fica só em casa com as crianças e o marido não dá aula, é só ela que dá aula. Então aprendi muito com ela porque ela ensina na prática do dia a dia, de como ela organiza a rotina dela, de como ela escolhe um dia para fazer o supermercado e para preparar a comida da semana inteira. Então aprendi demais com ela, para poder ter tempo. Para poder ter tempo. E é ativa na igreja. Merecem. E é ativa na igreja. Tem reunião da igreja na casa dela. Isso que eu mais me empolgou de fazer, né? Porque ela não vive só para isso. E eu quero aqui fazer uma observação. Desde quando Dani e Armando começaram o homeschooling com as crianças, a vida deles ministerial não mudou na igreja. Não mudou. Não teve a desculpa, agora eu estou atolado de ocupação com meus filhos. Não mudou nada, gente. O que eles faziam na obra de Deus, acho que até aumentou, né? Porque agora estão com escola, estão com célula em casa, né? Então até aumentou o trabalho espiritual, mas não mudou em relação a deixar as coisas de Deus por causa disso, né? Então não é desculpa. Sim, na verdade ajudou, pastora, porque como para ensiná-los eu preciso desenvolver uma rotina, a rotina da casa para mim e para eles, isso tem me ajudado. Olha porque a maioria de nós não tem esse hábito,
né, de ter uma rotina. Acordar a tal horário, fazer isso, fazer aquilo. É claro que às vezes a gente foge um pouquinho da rotina. Sim. Né? Às vezes não amanhece meio gripadinho, acontece algum imprevisto, mas seguir essa rotina é muito importante. Isso tem me ajudado muito. Disciplina, né? Isso, essa disciplina. Organizar. Gente, a gente está chegando ao final, tá? Está chegando e eu quero agradecer a Deus pela companhia de vocês. Muito obrigada pelo incentivo a respeito do tema. Eu também estou muito impressionada. E há alguma associação no Brasil? Vocês fazem parte dessa associação ou algum congresso nacional sobre esse tema? Tem uma associação, a ANED, Associação de Pais Educadores. Sim. Mas não somos obrigados a nos associar, a gente ainda não se associou. É importante porque lá eles estão principalmente lutando por essa legislação nacional. Certo. Mas não que a gente seja obrigado, mas existe uma associação. Sim. Hoje nós já vamos para a segunda Expo Homeschooling, que é como se fosse um congresso. Sim. Congresso de homeschooling, várias famílias, as famílias mais experientes, que já vêm caminhando há mais tempo, dão palestra, venda de material, então já está um movimento bem legal. E principalmente, pastora, de material, que eu queria ter a oportunidade de falar um pouco também sobre o material. A maior parte do material que a gente comprou, ela é desenvolvida por famílias educadoras. Então, são os melhores materiais. Uau! Porque conhece a necessidade das crianças do dia a dia. Então, os pais começaram e viram que não tinha material e disseram, eu vou preparar esse material de ciência para o meu filho. Vou preparar esse material de artes. E acabou que agora está vendendo material. Uau. Gente, que fantástico, que fantástico. Deus Ele tem a multiforme graça de trabalhar no nosso meio. Eu quero agradecer a vocês, né, para encerrar esse momento. Eu pensei muito, a gente pensou em fazer esse programa dessa semana, algo voltado para a família, para as mães e tal, e Deus permitiu que fosse vocês que estivessem conosco hoje. E eu quero de já agradecer, e antes de encerrar, a Ruth, a Hanna e o João tem uma mensagem para dar para você que é mamãe, que é vovó, para você que já criou criaturinhas desse tamaninho assim e hoje estão também criando outras pessoas e fazem parte de toda a história do projeto de Deus para a humanidade, que é a família. Então, eu quero deixar para eles agora essa oportunidade que ele vai cantar para nós, para as mulheres, para as mamães, tá bom? Você que está aí nos acompanhando, receba o nosso carinho, o nosso abraço do Dia das Mães do domingo passado, mas ainda é o mês das mães, né? Até o final de maio nós vamos estar lembrando disso, tá bom? Vamos passar para eles agora. Forma simples e tão pura de me amar, no modo de se entregar na batalha pelo ser. Este sentimento é um dom que vem de Deus. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar. Quero sempre honrar você, meu respeito vou lhe dar. Sei que para sempre nós iremos nos amar. No aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto
sempre honrar você. Meu respeito vou lhe dar, mesmo em momentos que a gente discordar. No aperto de suas mãos eu sinto tanta comunhão, fruto de uma tão antiga e doce relação. No aperto de suas mãos eu sinto paz e proteção. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Sinto as mãos de Deus por sobre suas mãos. Gente, hoje foi especial, não foi? Foi lindo demais. Dani, o que você quer falar para encerrar esse momento tão bom, tão lindo, né? Que nós estamos passando aqui. Muita gente, tem gente aqui até dizendo, vou aderir a esse método. Amém. Ore sobre isso e não tenha medo. A palavra de Deus, o conselho que o Senhor deu em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, foi para nós mesmos. A autoridade que o Senhor deu do ensino foi para a gente. Então, não tenha medo, tenha muita consciência de que é realmente isso que você quer. Não faça porque é uma moda, porque você acha bonito, mas faça por uma decisão que o Senhor colocar no seu coração. E se você decidir por isso, pautado naquilo que o Senhor tem falado com você, tenha certeza que vai dar certo. Hoje já existe... tanta gente que começou antes sem nenhuma ajuda, sem nenhuma outra família. Verdade. Hoje, inclusive, aqui em São Luís, tem outras famílias que fazem já o homeschooling. Então, comece, estude sobre isso. Existem vários métodos que a gente nem teve tempo de falar, exatamente, né, mas existem vários métodos que você pode ir atrás e escolher um método para trabalhar com o seu filho. Não tenha medo e o Senhor ele vai te prosperar nisso. Porque a responsabilidade da educação deles é nossa. Nós é que temos que ensinar o temor do Senhor para os nossos filhos, e principalmente através da nossa vida. Né? A gente falou bastante aqui sobre esse desenvolvimento intelectual, mas, de verdade, o meu maior prazer é saber que os meus filhos estão aprendendo sobre a palavra de Deus, que eu tenho a oportunidade de ensinar isso para eles, a oportunidade de colocá-los em um lugar mais seguro, né? Eles ainda estão desenvolvendo o caráter deles, desenvolvimento, né? Eles ainda não têm condições, muitas vezes, de se proteger. Então, enquanto isso, eles estão aprendendo conosco. E é isso, quero agradecer a companhia de vocês, o convite da pastora. Foi muito bom estar aqui hoje. Se vocês quiserem entrar em contato com o Dani, com o Armando, sobre esse tema, gente, eu não sei, tem alguma reunião de pais, educadores, famílias educadoras aqui em São Luís? Sim, até cheguei a entrar em contato com uma pessoa, mas não deu certo, porque os dias que ela tinha disponibilidade para reunir era na sexta-feira. E aí mas em outros lugares existem as cooperativas, que eles dizem que são cooperativas. Sim, as cooperativas, verdade. Que aí as famílias educadoras, as mães com seus filhos, geralmente se encontram na praça, em algum lugar, sim, ou para ter uma aula, um aulão de artes, sim, alguma coisa assim, todo mundo junto. Existem outros estados, aqui em São Luís eu não sei se existe. Começou com umas 3 mães, só que não deu para continuar, porque os dias que elas podiam não dava para mim. Então, gente, se vocês quiserem entrar em contato com ela, né, fale com a Dani, ela congrega na nossa igreja, o pastor Armando é o nosso co-pastor aqui na congregação também, se vocês quiserem entrar em contato com ele, para saber mais, né, de repente são pessoas que já estão decididas, né, que querem tomar essa decisão em relação aos seus filhos, à educação dos seus filhos e não sabe como começar. Vocês estão pegando essa live aqui, já é um início, um incentivo, mas vocês podem conversar com eles. Daniele Sodré, né? É o Instagram dela, Daniele Sodré, Armando Sodré. Falem com eles lá e eu creio que eles vão ter toda
alegria de explicar para vocês de forma mais aprofundada, se vocês desejarem. Então, muito obrigada pela presença de vocês, Ruth, Hanna, João já está aqui impaciente, já chega, já chega de live. Então, gente, olha, tem aqui Cleide, né? Vou pesquisar mais sobre homeschool, deixa eu ver o que mais aqui. Gostei, abraço para o meu pastor Armando Mateus. E Helene Avelar, tem projetos aqui também com crianças, realmente encantador. Patrícia Mesquita, parabéns pela decisão, Dani e pastor Armando. Que louvor lindo dessas crianças. Live maravilhosa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pela companhia, pelos comentários lindos de vocês. Eu agradeço a vocês, a audiência, a companhia. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu quero agradecer aqui a nossa equipe que está conosco. Amanhã nós temos culto, tão especial o culto de amanhã, que é o culto da Rede da Família. Você pode participar conosco às 20 horas, se você quiser, aqui na Eclésia, Ministério Internacional, que fica na Avenida das Acerolas, número 12, quadra 16 ou 14? 16, né? Não tem erro, é na mesma avenida do Mateus, da Cidade Operária. É o último sítio, basicamente, da avenida. E você pode estar conosco amanhã, às 20 horas, para receber uma palavra da parte do Senhor para as famílias, né? Da Rede da Família. Então, Deus abençoe, muito obrigada pela companhia, por vocês, por nos ajudarem também com comentários, e eu sou grata a Deus por isso. Segunda-feira que vem, nós estaremos juntos com uma convidada muito especial, se Deus permitir que ela esteja conosco. Então, você vai receber muito da parte do Senhor. Vamos continuar falando sobre adoração. Hoje foi um excepcional para o Dia das Mães, para que a família falasse um pouco sobre isso. Deus escolheu essa família. Eu sou muito grata pelo que eu recebi, pelo que eu ouvi. Eu espero que você também tenha sido abençoado. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Até segunda-feira que vem, na nossa live de segunda, Banquete no Deserto. Deus te abençoe. Shalom. Shalom, Dani, Armando. Shalom, as crianças.